acho que a torcida em si tem esperanças além das expectativas que eu acho, tá? Acho que tá um pouquinho além. Tá todo mundo querendo ver o Japa, mas não sei se é o momento do Japa, não, gente. O Japa nesse meio campo aí não vai fazer cosquinha. Com certeza. Assim, eu acho que vai minha acabar. Opinião, vocês querem ser campeões brasileiros? Eu acho que vai acabar sendo emprestado o Japa. Para ganhar minutagem. Para ganhar minutagem. Porque, igual o Cabito falou, a concorrência é muito grande. Aí vai voltar o Mateuzinho. Quando é que ele vai ter chance? Muito difícil, né? Só se ele sobressaísse muito. Sabe que negócio? O jogador entra e, nossa, tá arrebentando. Que não é o caso. Então, dificilmente ele terá essa chance. E o jogador que fica parado muito tempo é ruim. Ele que está novo, com gás total, acho que a melhor coisa é um empréstimo sem colocar passe fixado, tá? É emprestar e voltar. E ver como é que ele vai atuar. E aí, quiçá, na próxima temporada, né? Aí eu acho que é por aí, não tem muito o que fazer, né? Milton, você tem toda a razão, Milton. Você tem toda a razão. Careca Hernandes. Ô, Cabido, mas emprestar o Japa e ficar com o Wallace aí é loucura, velho. Não é loucura, gente. É questão de mercado. O Japa vai ter mercado fácil para emprestar porque o salário dele é desse tamanho. Gente, ué. Ô, Careca Hernandes, parece que você começou futebol ontem, pô. Você arrumar alguém para ficar com o Wallace é difícil, porque o salário dele é alto, né? E já o Japa, você consegue aí um empréstimo por algum time no interior aí de São Paulo, pegar uma coisa mais, né? Colocar o cara na Série A do Brasileirão. Oi? Você não precisa colocar ninguém na Série A do Brasileirão. Eu acho mais difícil, né? A não ser, assim, Criciúma, o Sport, pode ser. Mas é tudo Série B, né? O Sport é Série A, mas tá uma bagunça, eu não iria pra lá, não. Eu sei, mas eu tô falando assim, se é pra jogar a Série A... Ô, gente, o Japa não joga... Gente, assim, o Japa não joga no Mirassol hoje, tá? Sinto informar pra vocês, o Mirassol não é tão ruim igual a gente pensou que ele fosse. Bate em todo mundo aí. Cara, e o Japa, ele é mais versátil que o Wallace. O Wallace, ele joga... o Japa ele pode jogar de lateral, por exemplo. Eu já vi o Japa em torneio sub-20 jogando até de armador, tá? Mas é aquele negócio, eu acho que é só um empréstimo mesmo sem vender, tá? A minha visão é isso. Acho que nós temos um jogador interessantíssimo que é o Japa, mas é dar rodagem para ele. Mas, infelizmente, nesse time aí vai ser difícil, porque é muita gente ali, vamos dizer assim, inclusive, senhor Cabido, nós temos uma coisa aqui para resolver. Porque é o seguinte, no próximo jogo contra o Vitória, o Christian não joga. O que tem? Certo. Quem entraria no lugar do Christian? Você é muito doido, Milton. Você muda de pauta, velho, de um jeito, assunto, né? Irmão. Você tá muito doido, Milton. Você quer falar disso agora, Milton? Eu já tô deixando a pauta já pronta. Pô, velho, quando mudar. A pauta do Japa tava boa, dava pra gente ficar nela aqui mais 20 minutos, mas sossegada, aí você já queimou ela assim. Pra mim já foi, pô. A gente tá falando não, foi que... Não. Olha o que o Marlon falou. Falou. O Pedrinho falou que vários times da Série A queriam o Japa. O Red Bull Bragantino, o Inter e teve outro. Sim, é verdade. Mas isso foi o que o Pedrinho falou há 3 meses e meio atrás, né? A situação do futebol mudou, gente. E assim, Thiago Saquete, ele joga no Vasco, Botafogo e Corinthians. Não joga, velho. Desculpa, gente. Vocês têm uma... Algumas coisas eu não entendo, tá? E aí eu gostaria de entender por que vocês têm isso. Vocês têm uma afetividade com o jogador da base que é diferente. Não tô falando que não tem que jogar, não. O Kaique tá aí para provar justamente o contrário. Mas o processo... Vocês viram o processo do Kaique, qual que foi? O tempo que foi pro Kaique ser titular do time do Cruzeiro? O Kenji tá aí lutando, sofrendo por uma oportunidade. O Fernando foi dispensado, foi mandado lá pro Maringá da vida.
Então, gente, assim, o nível do time de vocês subiu, cara. É um nível mais alto. Vocês têm que querer pessoas hoje que entreguem um nível mais alto possível, porque o elenco do Cruzeiro é curto, velho. O Cruzeiro teve aí, tá dando oportunidade, por exemplo, pro Murilo Hickman e também pro Cauã Prates. A gente viu que o Cauã Prates ainda é muito jovem. Muito jovem. Jogou bem contra um time e já oscilou muito contra o outro. No caso do Murilo Hickman, a mesma coisa, gente. Aí vocês vão querer experimentar esse tipo de situação no Campeonato Brasileiro? Eu, particularmente, acho arriscado. Mas, mas aí não sendo aqui um pouco incoerente, Milton, é o melhor momento para encaixar alguém também. Mas esse menino tem que estar jogando assim o fino da bola. Mas é o que eu falo com você. Eu acho que, por exemplo, esse time tá lá jogando, tá aqui. Aí você tá ganhando de 2, tá lá 30 do segundo tempo. Fala, entra lá, menino. No meio do time que tá bem. E não naquela putriqueira antes que tava, aquela confusão toda, você botar, porque o pessoal coloca o foco no menino que vai entrar, tipo assim, ele vai chegar e vai resolver. Agora não é assim. Olha como é que mudou a visão. No time que estava ruim, a gente ficava procurando, vamos botar esses meninos, porque o foco nosso era que esses meninos entrando, o time ia mudar. Só que agora o time vingou, o time deu liga e tá jogando pra caramba. Hoje o Caio Jorge, Lucas Silva, todo mundo, né? Todo mundo se coloca ali e tá jogando. Então, se o menino desse entrar, o foco já não é mais o menino. Não é mais o menino. Ele vai entrar, tipo assim, ele vai entrar. Eu espero que ele entre bem. Você não fica assim, não, ele tem que arrebentar, ele tem que entrar, vamos ver se agora muda o jogo. Não, porque o time agora já está jogando. Então, viu como é que muda? Eu acho que esse é o momento de você botar o menino no segundo tempo, faltando, ganhando, depende do jogo também. Não sou maluco, tá? Mas dependendo do jogo, você tá ganhando bem, tá não sei o quê, bota o menino. Porque ele vai ter tranquilidade. Se errar, sem problema nenhum, o time tá ganhando de 2-0, errou lá na frente, beleza, tranquilo. Sabe como, Cabido? Mas sabe o que eu penso? E a sequência... Honestamente, sabe o que eu penso? Sabe o que eu penso, honestamente? Falando sério, assim. Igual, por exemplo, o Antônio Lourento falou: desculpa, senhor Cabido, o senhor está completamente equivocado. A respeito do Japa, cria e joga muito. Tá, mas ele joga muito. Quando que ele jogou muito? Quando que ele mostrou que ele poderia brigar para jogar como titular no Cruzeiro? Profissional. Não estou falando sub-20. Sub-20 é outro esporte. É outra coisa. Eu acho que... Então, tem que tomar cuidado, gente, com o que vocês acham que o cara joga. Eu acho que o Japa, ele jogou muito quando ele entrou contra o Atlético lá na arena. Lá. Foi só. Mas aquele jogo foi um jogo tão específico, cara. Mas ali ele jogou bem. Aí sim. Ali ele jogou bem. Mas não repetiu. A gente ficava naquela expectativa de que seria assim. Mas não foi. Tá ali exatamente. No meio, beleza. Mas é isso. Então o torcedor ficou com aquela impressão, né? Se não Japa. For jogar, se não for emprestar o Japa, eu manteria. Sim, mas já foi titular. Mas quando que ele foi em conteste? Quando é que a gente falou assim, não, ele tem que jogar a qualquer custo? Isso não existiu, gente. Desculpa. O ponto que o Japa tem potencial, sim. Aí é outro departamento. Outro departamento. Aí o pessoal falando assim, o time de 23. Gente, o time de 23... Hoje a gente pode falar isso, né, Milton? Uhum. O time era fraco, gente. O time era muito fraco. Muito fraco. O time quase foi rebaixado, cara. Assim, o time quase foi rebaixado. Mas enfim, eu não vou entrar nesse ponto. O que eu quero dizer é o seguinte. Ele teve a lesão, tem que voltar aos poucos, tem que ganhar confiança. Eu só acho, particularmente, que ele não vai ter espaço para esse elenco atual. Uhum. Vai ter que ser um trabalho muito bem feito pelo Leonardo Jardim
Porque eu sei que o Pedro Lourenço tem muito carinho pelo Japa. Tem muito carinho pelo Japa. O Japa, ele é um cara que tem possibilidades, sim, de virar titular do Cruzeiro nas próximas temporadas. Disso eu não tenho dúvida. O que eu estou falando é com quem que ele vai brigar? Gente, a posição do Japa é Lucas Silva e Matheus Henrique. Não é Romero e Wallace. Com certeza. Me respondam, vai brigar com eles? E se tiver que improvisar, quem vai para lá ou é o Eduardo ou é o Christian. Eu concordo com o Cabido, é verdade. Porque como é que você vai hoje tirar Lucas Silva ou o Matheus Henrique, que voltando aí, vai ser reserva ali, vamos supor. E aí, se o Lucas Silva sai, vai entrar o Japa ou o Matheus Henrique? Tipo assim, a tendência é que seja o Matheus Henrique. O Japa pode entrar uma vez, mas é o que a gente está falando. Ele vai entrar uma vez ou outra. Então, é preferível dar rodagem para ele. Ele pegar, sabe, maturar, ter uma experiência num outro time que ele vai ter mais oportunidade, exatamente para desenvolver o futebol dele, porque ele é novo. Então, ele precisa disso. Ficando aqui, se ele não vai ter muita oportunidade, né, aí complica para ele. E aí você começa a ter pressão até do próprio empresário do jogador. O empresário fala assim, não, eu vou arrumar um time para ele jogar. Pra gente, vamos emprestar. O próprio empresário vai ficar assim, pô, empresta o garoto precisa rodar, precisa mexer, sabe como? É isso. Se ele tivesse mais espaço, ok. Então vamos ficar com ele e deixa ele jogar. Vamos ver. Como o Cabido falou, o processo do Kaique, a gente viu como é que foi. 2 anos, gente. E mesmo assim, 2 anos, cara. Assim, é porque você não tinha praticamente. Você teve que subi-lo para que ele fosse o reserva do Marlon. A gente não tinha, né? E aí, o que acontece? Quando o Marlon que eles começaram a botar o Kaique não estava bem, o que rolou? Simplesmente o Kaique foi mostrando o seu potencial, mas ele teve um tempo para isso. Teve jogos em que muita gente se queixou, falou, nossa, o Kaique tá foda, nossa senhora, tá mal, ai meu Deus do céu, não é? Mas é natural, ele vai... Natural. Gente, Cauã Prats. Cauã Prats. Esse 16 sim, anos. cara, esse eu O vou te menino falar. é um touro. Mas claramente você via que ele tava contra o União Santa Fé, você via claramente que ele tava em outra sintonia, cara. Porque é outro esporte, gente. A base é um esporte, o profissional é outro. O nível de intensidade, velocidade e preparação física é outro, cara. Esquece, gente. Ô, Cabido, o engraçado é o seguinte. O Kaique é o único da esquerda ali, certo? Quem é o reserva dele? Vidalba. Não. Assim, Vidalba hoje, para mim, é zagueiro e ponto. Não, mas se precisar de alguém, vai ser o Vidalba. Se precisar. Aí é que tá o grande detalhe. O menino, o Cauã, hoje eu não o emprestaria. Por quê? Cauã Prats. O Cauã Prats. Por quê? Mas não, de jeito nenhum. Porque hoje ele sim seria útil, porque na esquerda só tem o Kaique. Aí você tem que... Se o Vidalba é o titular, né? Se o Vidalba é o titular, na zaga, você não vai, no time que tem o titular como o Vidalba, tirar ele da posição, botar o Jesus e colocar ele lá, para fazer esse quebra-galho. É preferível, num jogo assim, Cauã, entra lá, menino, vou te dar uma proteçãozinha, mas entra lá no lugar do Kaique e vão ver. E manda a bala. Eu acho... Não, o Cabido, eu entendo você, mas eu tô falando que ele não é para emprestar, porque ele pode ser útil. Mas sabe qual que é o ponto? Diferentemente do Japa, tá? A gente tá falando uma distância de idade aqui de 3 anos e meio. O Cauã Prates, ele é um menino que ainda precisa terminar o seu desenvolvimento na base. Ele tem que jogar a Copa São Paulo no fim do ano. Ele tem que jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20 no fim desse ano. Ele tem que jogar, velho.
Aliás, a Copa do Brasil, né? Tá rolando o Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-20 agora, né? Ele tem que jogar, velho. Porque ele ainda é um menino. Ele é uma criança jogando futebol, cara. No caso do Japa, a idade é ótima, né? Porque ele é muito novo também. Mas é porque ele é mais velho que o Cauã Prates, né? Ele pode ter uma rodagem, sim. Agora, igual o Bruno Rafael tá falando, não entendo vocês, não. Reclamam que o clube não usa a base, aí quando é para usar, quer que empresta. Não, velho. O problema é que tem que fazer um trabalho para esse menino entrar aos poucos. A não ser que ele seja um Lamine Yamal ou um exatamente. Estevão, aí ele vai entrar como titular. Mas não é o caso. Ele tem que estar disponível para ir, em dado momento, em dada circunstância, ele ir ganhando minutos, como foi o que aconteceu com o Kaique, gente.